Maria Pellicer de Arruda. Tá? Pronunciei certo? Pellicer? Né? É isso mesmo? Pellicer. Pellicer. Né? Então, vamos lá. Professora Ângela Maria Pellicer de Arruda. Doutora em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, pesquisadora da Ciência da Felicidade e Bem-Estar, pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A professora Ângela também tem certificado no curso de Bem-Estar e Autorrealização pela Universidade Yale, Connecticut, né? Yale. É uma das 10 melhores universidades do mundo. Formou 5 presidentes, só isso, né? Yale, então, Yale, eu sei do quanto que ela é impactante para a ciência, né? E para a formação de líderes. Né? Salvo engano, são 6 dezenas, ou seja, mais de 60 prêmios Nobel, né, que a Universidade de Yale. Né? Professora adjunta da nossa querida Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora de felicidade, disciplina de felicidade, né, da PUC Campus Londrina, que nós aqui também da PUC Campus Curitiba também temos essa disciplina, eu e a professora Diana, né, do eixo humanístico, somos responsáveis desta disciplina chamada felicidade, que para nós, né, professora Ângela, é uma felicidade a gente poder, né, trabalhar com uma disciplina como essa. Então, professora, de antemão, agradeço muito o seu aceite, estar aqui conosco, poder ter esse momento, dedicar esse momento para a gente falar a respeito de o que é felicidade autêntica do ponto de vista de uma pesquisadora. Tá? Isso é muito importante ser ressaltado, porque muitos termos, muitos temas, né, Ângela, muitas vezes, por termos uma compreensão geral, elas podem cair nessa visão superficial, visão do senso comum, e nós, como pesquisadores, temos que ter essa atenção para trazer os fundamentos, para debater esses fundamentos. Né? Tantos outros temas, o tema de ética, que é uma das disciplinas que os nossos estudantes têm na universidade, também é um tema que facilmente cai numa compreensão generalizada e leva a uma certa... eu menciono esse termo, empobrecimento semântico, né, quando ele é usado de maneira, né, aleatória. Então, da mesma forma, felicidade é uma palavrinha cara a nós, mas muitas vezes é empregada de uma maneira não tão adequada assim, e por isso a importância de termos uma pesquisadora aqui conosco hoje para falar sobre esse assunto. Professora, sem delongas, então, deixo a você a palavra, né, em torno aí dos 25 minutos, fique à vontade ali para fazer a sua fala, e aí depois nós vamos abrir os comentários, mas lembrando os nossos estudantes, participantes que estão aqui conosco agora, galera, fiquem à vontade para participar do chat. Depois, quando a professora Ângela, né, completar o seu raciocínio aqui, aí vocês, quem quiser, né, também podem se manifestar aqui com a mãozinha ali no lado, e daí a nossa querida Fran, que está aqui, Francine, está nos ajudando, né, nos bastidores, ela vai autorizar, então, a pessoa que solicitar para fazer alguma pergunta, algum comentário. Mas, na medida do possível, ficarei atento a todos os comentários que estão aqui. Podem dizer, então, também do qual curso que você é, né? Enfim, quais são as questões, impressões que vocês estão tendo com esse momento aqui. Aproveitem desse espaço, porque torna bem mais interativo. Professora Ângela, muito obrigado. A palavra é sua, então. Obrigada, Kleber. Obrigada aí ao eixo humanístico. Não sou exatamente do eixo humanístico, mas somos todos, né? Não tem como não ser. Só queria que você me dissesse se o som tá bom, assim, sem o microfone, porque aí eu vou ficar sem o fone. Me sinto mais à vontade sem ele. Para mim tá excelente. Tá. Bom, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande. A gente já está usando essa palavra quase como clichê de entrada, né? Estar com vocês, eu acho que é uma fantástica iniciativa, né? Do eixo, acho que veio muito no momento, né? Veio no momento muito adequado pensar nisso. Acho que a proposta da resiliência, quando você me mandou o tema, eu falei, uau, né? Pensar na resiliência, na questão dos anticorpos,
é muito interessante a gente pensar nisso. Na verdade, agora que você falando, eu estava até me lembrando aqui das ODSs, né? Se a gente pensar aí, daqui a pouco eu abro uma imagem que eu tenho as ODSs lá, mas assim, hoje nós não podemos pensar mesmo em anticorpos só no sentido físico, né? Nós estamos vivendo um momento em, acho que nós nunca sentimos tanto o bem-estar físico atrelado ao bem-estar emocional de forma tão viva, tão presente, tão latente. Então, eu fico muito feliz mesmo em saber que nós estamos avançando nessas discussões, né? E quando você falou sobre a questão da popularização, felicidade, eu acho que, assim, vamos pensar aí na maioria das ciências, né? Felicidade vem na contramão, porque felicidade nasceu como um termo super popular, né? E nasceu no meio da popularização, mesmo que Aristóteles já tenha dito, Platão já tenha dito, Epicuro, etc, etc. A gente tem no nosso meio, nós conhecemos felicidade só como um termo popular, popularizado, e muitas vezes visto de forma ou como uma euforia, né? Felicidade como uma euforia, ou ainda a felicidade como algo utópico. Está longe, né? Nós já ouvimos muitas vezes muitas pessoas dizendo: eu vivo momentos felizes, né? Não há uma felicidade existencial. Então, por quê? Porque tudo isso nasce do conhecimento popular, nasce de uma popularização. A palavra felicidade, eu não sei vocês aí em Curitiba, né? Não estou dizendo que estamos vivendo isso agora eu já consigo falar disso como ciência, mas quando eu comecei a estudar felicidade, as pessoas diziam: você estuda o quê? Felicidade? Mas tem como estudar felicidade? Como é que existe uma ciência da felicidade? Né? Parece que é uma coisa que não cabe na ciência. Parece que é algo tão bom que não cabe na ciência. Ou parece que é algo que é tão... todos querem, né? Se eu perguntasse aqui, nós estamos com 92 participantes, que delícia. Se eu perguntasse quem quer ser feliz, levanta a mão, ia ter um ola. Eu tenho certeza. Porque nós nascemos para ser felizes, né? Nós nascemos, todas as pessoas nascem, crescem e são ensinados pelos pais que nós devemos procurar o melhor para nós. Melhor para nossa vida financeira, nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E aí, quando alguém fala de ciência da felicidade, parece que é uma coisa um pouco, não sei, tem cara de autoajuda, tem cara de outras propostas menos ciência. Então, a ciência da felicidade é mesmo uma ciência super nova enquanto ciência institucionalizada, né? Se nós formos buscar, eu comentei isso com o Kleber agora há pouco, né? Na filosofia, a mãe de todas as ciências, nós vamos ver milhares de anos já autores que falam sobre felicidade, né? Aristóteles tem uma frase que para mim tem muito, quando ele vai separar felicidade hedonista com eudaimônica, né? Felicidade hedônica e eudaimônica, ele diz que a felicidade hedônica é aquela que leva a vida toda, né? Ser feliz leva a vida toda. Então, mesmo que nós tivéssemos ciências separadamente discutindo o assunto felicidade, não existia até o início do ano 2000 uma institucionalização de uma ciência específica da felicidade. Isso aconteceu com várias ciências, a gente sabe disso, né? Eu venho da área de letras, a linguística era estudada pela filosofia, a linguística era estudada pela matemática e, de repente, a linguística ganhou uma ciência própria. Então, a ciência da felicidade tem 20 aninhos, se nós formos comparar aí com a filosofia,
ela é um bebezinho recém-nascido. Se nós formos comparar com outras ciências, como a própria psicologia, que foi de onde nasceu a psicologia positiva, também nós temos um bebê engatinhando. Então, é uma ciência bastante nova. Por isso, bastante ainda, aliás, pouco conhecida. No Brasil, então, nós temos um delay, um delay social, né? Porque acontece em outros lugares, né? Você estava falando da Universidade de Yale, a Universidade da Pensilvânia foi a universidade em que a ciência foi institucionalizada. Na verdade, o professor Martin Seligman é da Universidade da Pensilvânia, e quando ele estava na Associação Estadunidense de Psicologia, ele criou a psicologia positiva como uma base científica institucionalizada de felicidade. A Universidade de Harvard foi a primeira a ter uma disciplina chamada felicidade. Não sei de onde como vocês se inspiraram para trazer para Curitiba, mas foi em Harvard que eu busquei inspiração para a criação da disciplina aqui em Londrina. Então, em 2006, o professor Tal Ben-Shahar, eu vou falar um pouco dele hoje, fala sobre ele apresenta a disciplina Felicidade em Harvard, e ele tem 6 alunos matriculados, Kleber. Acho que se fosse a gente, né, eu me imagino assim, né, muito frustrada. E aí, quando eu conheci em 2015, conheci a disciplina de Harvard, fiquei impressionada, impactada em saber a proposta, qual era a proposta, né? Nasceu em Harvard, especialmente nos cursos de engenharia, porque os alunos entram em Harvard. Imagina entrar em Harvard, né? Estava falando de Yale, que é uma universidade muito importante, mundialmente falando, mas aí se a gente vai para Harvard, a gente tem a mais falada mundialmente, a mais conhecida, vamos assim dizer. Não estou dizendo qual é a mais importante, não é a mais importante, mas se nós pensarmos em grandes avanços educacionais, nós vamos falar em Harvard, né? Nós vamos falar em grandes avanços científicos, nós vamos falar em Harvard. Então, o eixo pesquisa, ensino e extensão Harvard é riquíssima, né? Então, ele começa em 2006, 6 anos depois que se institucionaliza a disciplina. Ele leva essa disciplina para Harvard, aos cursos de engenharia de Harvard, porque o que ele percebe, ele passa um tempo em Harvard, já como professor da psicologia, observando os estudantes, e observa que a euforia da entrada, uau, entrei em Harvard, né? Entrei em medicina. Aqui no Brasil nós temos alguns ícones, né? O cara passou em medicina, o cara passou em grandes universidades, numa universidade muito disputada, entrou em um curso que gostaria de entrar na universidade, ele fica eufórico. E ele diz que, observando, ele percebe que com pouco tempo, alguns meses, essa euforia é substituída por um vazio existencial, né? E aí, os estudantes de Harvard têm muita depressão, existe muita síndrome do pânico e todas essas doenças psicossociais que nós vemos aqui com muita clareza também. Então, ele lança a disciplina em Harvard justamente para ter um trabalho com esses alunos, né? Um trabalho que despertasse essa felicidade autêntica da qual eu vim falar. E ele teve 6 alunos, 8 matriculados, 2 desistiram, passou um semestre com 6 alunos, né? Segundo semestre... mais, né, Angela? Então, eu tenho 100 em Londrina, o curso... eu tenho 100 alunos em Londrina. E o campus de Londrina é muito pequeno, né? Nós temos 1.800 alunos, mais ou menos, e eu tenho 100 alunos na disciplina de felicidade, né? Nós tivemos que abrir, inclusive, uma segunda turma, porque não dava para ficar com os 65 da turma. Fizemos fila de espera, enfim, né? Então,
Quando ele foi para o segundo semestre, ele já tinha 300 alunos. E depois disso, eles tinham por volta de 1.000 alunos, existe em Harvard hoje, por volta de 1.000 alunos ano fazendo a disciplina de felicidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que entender que isso não nasceu de de uma situação assim, o Kleber acordou um dia e falou, vamos trabalhar a felicidade? Vamos abrir uma disciplina? Não, né? Isso nasce de um processo. É um processo que dentro da psicologia, não sei se tem alunos de psicologia aí, nasce lá na psicologia humanista, né? Se a gente for pensar na filosofia, nós temos braço na filosofia, nós temos braço na neurociência. Então, existem várias, né? Se tiver algum aluno de psicologia aí, né? Manifeste-se. Mas existe, né? Existem raízes profundas. O que não tinha sido era institucionalizado. E com a apresentação do Tal Ben-Shahar em Harvard dessa disciplina, lá, Laura de Psico, beleza. Essa disciplina, essa ciência passou a ser mais popularizada, né? 1.000 alunos por ano. Você imagina quantos não falavam, né? Eu faço uma disciplina que se chama felicidade. No Brasil, ela chegou em 2018 com o professor da UNB, né? O Vander Pereira, não sei se você teve contato com ele, né? A primeira turma foi na UNB. Nós temos um curso na Universidade Federal de Pernambuco e nós temos a PUC. Só. Né? Como disciplina, né? Existe em outras universidades, não vou falar porque eu não vou fazer propaganda para a universidade de ninguém, mas existem cursos de extensão, inclusive em universidades aí de Curitiba. Mas como disciplina eletiva institucionalizada, nós somos a terceira do país, né? E nós somos a primeira do sul do país. Então, qual que é a nossa proposta, né, aqui em Londrina? Nós temos uma proposta em Londrina um pouco diferente de Curitiba. Eu não trabalho com uma área específica, eu trabalho partindo aí da filosofia, da psicologia positiva, da neurociência, da biologia, da economia, né? Falamos um pouquinho de Butão, né? Que trabalha com uma economia voltada para a felicidade e tudo mais. Mas e aí, gente? O que isso tem de diferença da felicidade que nós conhecemos enquanto conhecimento popular, né? Então, eu queria trazer alguns pontos para vocês sobre o que é felicidade autêntica para a psicologia positiva, para a neurociência e também especificamente o professor Tal Ben-Shahar, que criou um conceito bem interessante, eu gostaria de partir dele, inclusive. Eu vou compartilhar uma tela aqui, mas eu não vou encher vocês de slide, eu prometo, tá? Eu prometo não encher vocês de slide, porque senão fica muito chato, e aqui a ideia é um bate-papo. Inclusive, Kleber, se tiver perguntas, se você quiser me interromper, quiserem comentar, eu fico inteiramente, eu gosto muito, porque a gente sente falta, inclusive, de gente falando ao mesmo tempo que a gente, né? Então, fica à vontade para me interromper quando você achar necessário, tá? Eu vou... Peraí, gente, que tá na... Eu fui mostrar um slide aqui pro... Deixa eu só abrir aqui um outro. Fui mostrar um slide pro Kleber para falar de um autor e ficou lá. Então, aqui são as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, nós estamos com um projeto na PUC, saiu essa semana, de projetos ligados às ODS. Pensei, Kleber, fazer um projeto, aí chamar os alunos para fazer um projeto de felicidade para competir aqui, né? Então, se nós pensarmos aqui na ODS número 3, nós estamos falando de saúde e qualidade, né? E se nós pensarmos em saúde e qualidade segundo a Organização Mundial de Saúde, nós estamos falando de bem-estar físico, mental e social. Então, por que nós estamos discutindo tanto e por que vem tanto? Nós comentamos isso por conta do título, né? Da semana de vocês, né?
Nós temos mesmo que criar anticorpos em nós, não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental e emocional. Então, queria mostrar esse arquétipo, eu quero partir desse arquétipo, criado pelo professor Tal Ben-Shahar, está no livro Seja Mais Feliz, e esse arquétipo é uma brincadeira que ele mesmo construiu e que se tornou, na verdade, um conceito, e nós vamos partir de felicidade, falar de felicidade autêntica a partir desse arquétipo. Eu gostaria que vocês ficassem muito livres para me dizer onde vocês se encontram nesse arquétipo, né? Onde vocês estão localizados. E é claro que ninguém está estaticamente localizado em nenhum desses arquétipos. Nós estamos ora em um, ora em outros, né? Então, ele estava no momento lá comendo um sanduíche e criou esse conceito, né? Coisa de pesquisador mesmo. Então, ele diz o seguinte, primeiro, para a gente entender esse arquétipo, vamos voltar um pouquinho das aulas de matemáticas mais antigas, né? Não sei se tem gente aí com as aulas de matemática, nós somos do eixo humanístico ou da área de humanas, então nós temos que explicar isso, acho que funciona melhor. Então, aqui nós estamos no plano cartesiano, se vocês se lembrarem lá do ensino médio, quem não é da área de exatas, o plano cartesiano, tudo que é para cima e para nossa direita é positivo, lembra? Os professores faziam um maisinho, né? E tudo que é para baixo e para a esquerda é negativo. Então, nós temos que ter ideia desse plano cartesiano para compreender o arquétipo, os arquétipos aqui do quadrante da felicidade do professor Tal Ben-Shahar. Então, ele diz que nós, esse quadrante é como é que nós nos portamos diante da vida. Então, ele diz que, ou diante das situações, volto a dizer, nada aqui é estático, nada aqui é totalmente 100% um ou 100% o outro. Nós temos momentos em que nós estamos mais em cada um desses arquétipos. Então, eu vou começar pelo arquétipo do rato de esteira, né? Que o que a gente vê, né? O rato de esteira, quando ele está na esteirinha lá, ele faz o quê? Ele corre, 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 corre e não chega a lugar nenhum. Peguei uma imagem aqui, né? Para que a gente possa ilustrar esse rato de esteira ou rato de laboratório. É o momento em que nós estamos na nossa vida vislumbrando uma meta futura. Então, olha aqui, eu não sei se dá para... Deixa eu ver se dá para usar a mãozinha aqui, gente. Espera aí. Não me lembro. Enfim. O rato de esteira é aquele que vislumbra o futuro. Então, o futuro está verdinho e o presente vermelhinho. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho metas no futuro e para alcançar as minhas metas, eu negligencio o presente. Então, vislumbrando o futuro, eu acabo não vivenciando o que eu tenho que vivenciar no presente. Então, esse é o rato de laboratório, o rato de esteira. Então, vamos pensar aqui quando nós entramos... Opa, não era isso que eu ia fazer, gente. O Zoom me dá uns tiques de vez em quando. Quando nós entramos no ensino médio, por exemplo, o que os pais diziam? Você agora, né? Aliás, nós fomos colocados na esteira quando nós entramos na escola. Pronto, falei. Essa é a verdade. Quando nós entramos na escola, nós estávamos lá na pré-escola, a gente fazia o quê? Era uma delícia. Quem não gostava de ir na escola quando estava na pré-escola? Quando nós fomos para o primeiro ano, primeira série, dependendo da idade que você tem, os pais diziam, agora tem que parar de brincar, agora não dá mais para brincar, as coisas ficaram sérias agora. Agora você vai ler, você vai aprender a contar, vai aprender, enfim. Quando você saiu da escola do primeiro ao quinto ano e foi para o sexto ano ou na quinta série, agora os pais chegam e tem aquela conversa séria com a gente. Agora é sério. Agora você tem que focar nos seus estudos, porque você vai ter de um professor, você vai ter 10, 12 professores. Você tem que ter uma rotina, porque você precisa ser alguém na vida.
né? Quando nós entramos no ensino médio, então, gente, aí o negócio estoura mesmo. Quando eu faço esse arquétipo com os meus alunos, Kleber, e pergunto quando é que você foi rato de esteira? O ensino médio e o cursinho, 99% das respostas. Porque quando nós estamos fazendo ensino médio ou cursinho, a gente não sabe nem para que serve. O ensino médio ou o cursinho. A gente só sabe que é para passar vestibular. A gente não aproveita nada, né? No sentido assim de aproveitar o caminho, nós não olhamos o nosso presente. Eu tenho que olhar para o futuro e eu tenho que conseguir passar no vestibular. Quando você passa no vestibular, fala agora eu vou aproveitar o presente. Aí você vai olhar para o futuro de novo, que você tem que terminar a faculdade, porque você tem que ter um emprego bom, porque você tem que ter a tua casa, você vai, sei lá, né, ter futuro, planos futuros. Volta a não aproveitar o presente. Quando você termina a faculdade, agora eu vou viver. Não vai. Tô falando mentira? Não sei se alguém se encontra aí, né, gente? Mas você... E aí, se você vai fazer mestrado, doutorado, então, gente? Eu me lembro quando eu terminei o doutorado e que eu tive as minhas primeiras férias. Eu não acreditei que eu estava em férias. E vou falar uma coisa, não sabia nem o que fazer nas férias. A gente fica com remorso, né? Exatamente. O rato de esteira, quando ele para um pouco, para de estudar para o cursinho e sai um pouco com os amigos, para de fazer alguma coisa e tem um pouquinho de férias, ele fica com remorso. Então, rato de esteira, aquele que olha para o futuro e negligencia e sacrifica o presente em prol de um futuro. Vamos para o contrário aqui, senão a gente vai ficar 25 minutos só falando do rato de esteira. Arquétipo do hedonista. Eu quero ir para o lado oposto, tá? O oposto do rato de esteira é o hedonista. O hedonista tem o presente positivo e negligencia o futuro. Ou seja, eu quero prazer no aqui e agora e não me importo com o futuro. Vou falar alguns exemplos. Se for você, não precisa levantar a mão, tá bom? Se vocês já passaram por isso. Como que nem um louco e não tô nem aí, tô fazendo uma dieta porque eu tô com colesterol alto, tô com pré-diabetes, tal. E aí chega o sábado, eu como aquele x-tudo enorme e diga, eu mereço. Ou faço aquela compra no cartão de crédito, parcelo em 10 vezes, não olho o quanto isso vai ser ruim, sacrificar o meu futuro e digo, eu vou comprar porque eu mereço. O hedonista é aquele que, ao contrário do rato de esteira, ele não olha para o futuro como algo positivo. Ele não se importa com o futuro. Ele quer o aqui e agora. Se nós voltarmos para a filosofia, né? Eles tinham uma divisão de felicidade, o Kleber deve trabalhar isso lá nas aulas, né, Kleber? De felicidade hedônica e eudaimônica. A felicidade hedônica é aquela felicidade baseada no prazer. Para o hedonista, qualquer sacrifício é sinal de sofrimento e de infelicidade. Qualquer situação de sacrifício. Então, eu não me sacrifico. O hedonista, em uma larga escala ou numa escala um pouco maior, né? Não necessariamente larga escala, é aquele que acaba em momentos de sofrimento, busca em momentos de prazer para tapar o momento de sofrimento, como se a gente estivesse tapando o sol com a peneira, né? Então, é o que bebe para esquecer, é o que acaba, né? Numa situação mais em larga escala, buscando nas drogas, na bebida, nas festas, maneiras de esquecer as situações em que eu preciso ser resiliente, por exemplo, ao invés de buscar a resiliência, busca alguma coisa para esconder o sofrimento. Então, eu quero ser feliz agora. Amanhã, aí usa aquela frase, né? Um filósofo brasileiro importantíssimo, que eu quero que vocês anotem, se estiverem com caneta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Ou um outro que eu não sei de onde surgiu,
né? Esse aí deve ser o Martim da Vila, acho que é, né? Filósofo Martim da Vila. Mas tem aquele que diz o futuro a Deus pertence. É fácil dizer que o futuro a Deus pertence, né, gente? Colocar a culpa do meu futuro em outra pessoa é fácil. O hedonista faz muito isso, né? Ao contrário, só para a gente abrir um parêntese rápido, a felicidade eudaimônica é aquela que, segundo Aristóteles, leva a vida toda, que é o ser melhor dia a dia. O arquétipo do nihilista, a palavra nihilismo já deve dizer alguma coisa para vocês aí, né, do eixo humanístico, principalmente, né? O nihilismo é aquele que não acredita nem no futuro e nem no presente. Geralmente, nós passamos momentos nihilistas quando nós tivemos ou uma felicidade grande no passado ou um trauma grande no passado. Ou ainda nós chegamos naquele momento do vazio existencial, em que eu não vejo porquê, eu não vejo propósito na vida, eu não vejo sentido na vida. Geralmente, o arquétipo de rato de esteira vislumbra o futuro, o hedonista vislumbra o presente e o nihilista só vislumbra o passado. Ou porque sofreu um trauma no passado e não conseguiu superá-lo, ou porque tinha uma namorada no passado e ela terminou, tinha um casamento no passado, tinha inclusive uma pessoa. Acontece muito espaço de niilismo na nossa vida, né? Sem entrar na questão da psicologia e da psiquiatria, enfim, né? Da doença mental em si, quando nós estamos naquele momento em que nós tivemos um trauma no passado e nós temos dificuldades de sair de um luto, por exemplo, então a gente começa a não perceber razão em nada. E o último, que é o arquétipo da felicidade, que é aquele que vislumbra o futuro, sim, tem metas no futuro, sim, mas aproveita o presente. Eu tenho que ter metas no futuro? Claro, gente, porque é sobre essas metas que nós vivemos, né? Mas eu tenho que aproveitar o presente. É como vamos imaginar, eu moro aqui no norte do Paraná, eu vou para a praia em Guaratuba, ou vocês aí em Curitiba vão para a praia em Guaratuba, geralmente a gente vai de carro. O arquétipo de rato de esteira faz o quê? Pega o carro, sai o mais de madrugada possível e se dá para fazer em 5 horas, ele faz em 3. Né? O negócio dele é chegar. O hedonista é aquele que vai levar 2 dias para chegar. Porque ele não tá nem aí, vamos parar, vamos beber, encher a cara aqui. Não, mas nós estamos lá, nós estamos pagando a casa já, o apartamento, o hotel. Não, mas vamos parar aqui. O niilista é aquele que reclama para ir, reclama para voltar. Porque tá calor, porque o trânsito tá horrível. Aí chega lá, o apartamento tá horrível, o hotel não é o que eu queria, a praia tá fria, ou o sol tá quente, tem sol, tem sal, tem areia. Esse é o niilista. E o arquétipo da felicidade autêntica, segundo Tal Ben-Shahar, tudo isso aqui é construção do Tal Ben-Shahar, é aquele que vai, faz a viagem, mas aproveita o caminho. Nem tem tanta pressa de chegar, mas também não abandona a ida. Ele aproveita o caminho, olha a paisagem, para, tira uma foto, toma um café gostoso e não se importa só em chegar. Kleber, eu preciso que você me diga aí o tempo, porque eu não consigo ver relógio agora aqui. Tá. Mais uns 5 minutinhos, pode ser? Oi? Mais uns 3 a 5 minutos? Okay. Tá. Passando por isso, então eu vou passar rapidinho aqui sobre 2 outras construções que eu acho bem importantes. Essa daqui é da professora Sônia Lyubomirsky, ela é da Universidade da Califórnia, e ela fez uma pesquisa muito extensa a respeito de felicidade. Ela fez uma pesquisa a partir de instrumentos, né, de questionários. Ela aplicou nos 4 cantos do mundo para pessoas de várias culturas, de várias religiões ou não religiões, de várias filosofias,
de várias situações financeiras, econômicas, enfim. E ela criou esse gráfico chamado gráfico da felicidade. Então, a conclusão a que ela chegou ao longo de uma pesquisa de 5 anos foi que a nossa felicidade, né, essa felicidade de bem-estar subjetivo, não de euforia, né, nem desse hedonismo exacerbado, do prazer puro, a felicidade autêntica ou o bem-estar subjetivo, que é aquele que vai de dentro para fora e não depende do que eu recebo externamente, 50% da nossa felicidade é genético. Gente, isso aqui, quando eu vi a primeira vez, eu quase caí de costas, porque realmente tem pessoas que são mais resilientes, que vivem, que conseguem superar com mais facilidade determinados sofrimentos, que realmente conseguem viver, ter um bem-estar subjetivo independente das finanças, independente de alguma situação, né? Então, 50% é genético. 10%, que é esse amarelinho, 10% são provindas de circunstâncias externas. Casar, passar no vestibular, comprar um carro, uma camisa nova, comer um chocolate, 10% só. E o pior, gente, sabe por que nós não vivemos a felicidade autêntica, de maneira geral? Porque é onde nós colocamos quase toda a nossa energia são nesses 10%. Por isso que nós temos a dificuldade com a felicidade autêntica. Porque o rato de laboratório é aquele que corre atrás desses 10% aqui o tempo todo. Porque acha que eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando? Né? E eu tenho que ser feliz no aqui e no agora, diz o nosso colega filósofo Frederic Lenoir, que, no seu livro Felicidade dentro da filosofia. E ela diz que 40% da nossa felicidade provém de atividades intencionais. Se desse tempo, mas não vai dar, a gente poderia dizer, dentro da neurociência, onde estão essas atividades intencionais? Atividades que nós aumentamos quimicamente a nossa felicidade. Aumenta nível de serotonina, de endorfina, de dopamina, de ocitocina. São hormônios que nós podemos e devemos trabalhar no intuito de aumentar o seu nível no nosso corpo, né, para que ele vire um neurotransmissor e construa bem-estar subjetivo em nós a partir de várias ações, né? Atividade física aumenta o nível de endorfina, de serotonina. Eu vejo o Kleber que pratica esporte, né, Kleber? Acho que eu já vi você com bicicleta. É isso? Pratico, eu gosto de triatlo. Triatlo. Então, assim, eu imagino o quanto de felicidade você tem, de bem-estar, aumentando naquele momento. E mais, não é só naquele momento. O nível de endorfina e de serotonina que você faz em grupos, então deve aumentar a dopamina, deve aumentar a ocitocina também. A gente pode marcar outro dia para falar disso, que daria meia hora só disso. Se você vai 2 vezes por semana, você está tendo um depósito aqui, né? Você tem um lugar de depósito em que você armazena endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, para que nos outros dias você consiga enfrentar os estresses ou as situações estressoras de maneira mais suave, mais tranquila, né? E a última, tá, gente? Só para a gente entender um pouquinho disso dentro da psicologia positiva. Para a psicologia positiva, o que é felicidade autêntica? Ela é criada a partir de um acrônimo chamado PERMA, que há 2 anos ganhou esse Vzinho aqui, e eu já vou falar rapidinho do que cada um significa. Acrônimo, vocês devem saber, que é como se fosse uma sigla em que cada letra significa tem um conceito. Né? Então, para a psicologia positiva, a felicidade autêntica é construída a partir de emoções positivas. Ah, não, meu dia é péssimo.
Não é que seu dia é péssimo, é que nós temos facilidade em olhar o que é negativo. Então, uma das coisas que aumenta o nível de dopamina e de serotonina é a gratidão, tá? Aqui, ó, olhar para as coisas positivas. O engagement, que é a letra E, é o engajamento pessoal. É eu ser quem eu sou e assumir a pessoa que eu sou, né? Eu posso querer ter a vida do Kleber, mas eu não sou o Kleber. Eu tenho que assumir a vida que eu tenho. Eu tenho que assumir a pessoa que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com a minha história. Assumir a minha história. Ah, isso é passividade? Não. É não querer viver a vida do outro, porque muitas vezes nós gastamos muito tempo da nossa vida, vivendo a vida ou querendo viver a vida do outro. Terceira letra do PERMA é o R de relationships, que não está aqui no meio à toa, não é aleatório, são os relacionamentos sociais, ou seja, o nosso grupo de amigos, a nossa família, realmente deve servir para nós como aquela rede de apoio em que nós podemos confiar, né, aumentar nível de ocitocina e realmente ter com quem confiar, né? A frase "um homem não é uma ilha" é uma frase verdadeira, né? A letra M, de Meaning and Purpose, que é significado e propósito. A gente vai ter aqui em vários autores falam sobre propósito, encontrar um propósito em tudo que nós vamos fazer. Não fazer as coisas por fazer. Eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer aquela atividade, eu tenho que validar presença. Que nós estamos fazendo isso de novo, né, Kleber? Para nós é novo, validar a presença, parece que não tem propósito. Nossa, parece uma atividade tão automática. Eu tenho que encontrar propósito naquilo que eu faço, tenho que encontrar significado na minha vida. E accomplishment são as realizações, entra lá naqueles 10% do gráfico da Sônia Lyubomirsky, que também é ter realizações, também é sair com os amigos, também se você bebe, tomar uma cerveja, se você toma, também ter prazeres, também dar risadas, também conseguir realizações profissionais, né? E por último, foi incluído o V de Vitality, que é vitalidade, porque se nós não temos saúde física e mental, nada disso aqui tem sentido. Então, para a psicologia positiva, isso é felicidade autêntica. Se a gente pensar, não tem muita diferença entre os dois, né? Mas existem maneiras de observar essa felicidade dentro da nossa vida, né? Que não é simplesmente dizer, a gente tem muito o mito de achar que o sucesso vem antes da felicidade. Quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E, na verdade, já foi comprovado, né? Se vocês quiserem, tem vários artigos científicos publicados comprovando que as pessoas felizes têm mais sucesso. Aliás, Daniel Goleman diz que 85% do nosso sucesso vem da felicidade e não do nosso conhecimento técnico. Então, ele usa a inteligência emocional, as soft skills e tudo mais, né? Mas é o contrário. Felicidade vem antes do sucesso, até no dicionário, inclusive na vida. Kleber, obrigada. Passei um monte, eu acho, mas eu não consigo ver lá. Claro. E eu sou faladeira mesmo. Felicidade vem antes do sucesso, até no dicionário, fazendo uma paródia à frase de Einstein, né, que dizia que trabalho vem antes de sucesso só no dicionário, né? Sucesso vem antes do trabalho só no dicionário. Só no dicionário. E aí você coloca felicidade vem antes do sucesso, né? Bacana, muito bom. Até no dicionário você falou, né? Muito bom. Nossa, eu aqui borbulhei de uma série de questões possíveis, né? Mas aí seria muito mesquinho da minha parte eu querer só fazer as perguntas para você. Eu vou aqui, então, abrir para as nossas perguntas, né? Que a galera participou bastante aqui, né? O Maico dizendo, muito interessante, perdemos o presente, né? Ou
Perdemos para o presente ou para o passado ou para o futuro. E esquecemos tudo que temos, né, é o agora. Aí o Elias faz uma pergunta, né? Podemos dizer que uma pessoa que é alcoólatra, que mora na rua, se encaixa no arquétipo hedonista? É a pergunta aí do Elias. Eu creio que não, Elias. Eu creio que ele está no arquétipo do niilista. Eu não sei se você... Eu tenho um trabalho aqui na Londrina, além de falar de felicidade, eu tenho um trabalho em Londrina com direitos humanos. E um dos meus grupos de pesquisa é com moradores de rua, né? Nós temos um trabalho com moradores de rua. E se você fala com um morador de rua, ele pode sim ter começado, né? Um alcoólatra, né? Vamos pensar, nem todo alcoólatra é morador de rua. E nem todo morador de rua é alcoólatra, mas as coisas estão muito ligadas, né? Geralmente, ele busca beber para esquecer, né? Mas num determinado ponto, num determinado momento, e é o momento da saída dele para a rua, geralmente, né? Nós estamos com um trabalho, agora nós estamos fazendo uma construção de história dos refugiados, e depois eu quero construir um livro de histórias, de narrativas de vida dos moradores de rua, né? E geralmente eles não sentem prazer algum. Eles não veem no presente nenhuma possibilidade de vida e não veem no futuro nenhuma possibilidade de vida. A maioria deles não quer sair da rua porque não acredita que há vida fora da rua, né? Então, eu não vejo, Elias, não vejo que eles sejam hedonistas. Pode ser que eles tenham passado por uma... Cada história é uma história, as histórias são muito singulares, né? Mas pode ser, sim, que eles tenham passado um momento no arquétipo do hedonista, né? O arquétipo hedonista. Mas hoje, morando na rua e passando, eles são muito mais nihilistas, na verdade. E eu queria, assim, que ficasse muito claro, gente, que eu, por exemplo, consigo construir o meu quadrante, tá? Não sei, Kleber, você conseguiu se ver em algum momento aí, em algum desses quadrantes? Momentos da vida, sim. Inclusive agora, no aqui e agora, eu posso pegar uma semana da minha rotina e me encontrar em determinados pontos, né? Isso, nós somos humanos e nós temos que nos ver como humanos, nos vermos como humanos. Então não tenho niilismo, tenho sim, em determinado momento eu penso, para que eu estou fazendo isso? Que sentido isso tem eu fazer essa atividade? Que sentido eu tenho fazer isso? Nós temos que parar de querer ser super-humanos, né? Já me perguntaram, professora, depois que você começou a estudar felicidade, você é feliz? É totalmente feliz? Claro que não, né? Porque nós temos sim que o nosso é um processo. Kleber, tem uma outra pergunta do Elias sobre o PERMA. Ele diz, será que é possível conseguir isso? Elias, tudo aqui é processo. Tudo aqui é processo. Então, quando os pesquisadores na ciência da felicidade falam do PERMA, inclusive existe um propósito, né, uma meta do Martin Seligman, que em 2051, 51% da população estejam em processo de florescimento. Ele tem um livro chamado Florescer, que é a segunda fase da psicologia positiva, da ciência da felicidade. E então, a ideia não é que nós consigamos, eu tô com o meu PERMA pronto. Não. Quando eu falei daqueles 40% da Sônia Lyubomirsky, eu estava falando em olhar para o PERMA, em olhar para nós enquanto pessoas em construção constante, né? Em construção constante, porque eu não posso achar que eu sou melhor que o outro, mas eu tenho que buscar hoje ser melhor que eu fui ontem. Então eu tenho que buscar olhar mais, buscar mais sentimentos positivos, emoções positivas, buscar me relacionar de maneira saudável, buscar me engajar, né? Gostar de mim ou me aceitar como eu sou, e aí a gente não vai entrar no processo passivo de aceitação, enfim.
né? É um processo, é processo de ser humano. Eu estou vendo ali na minha frente que eu posso ter mais saúde emocional, então eu vou buscar nesse processo, né? É um processo constante. Não dá para dizer que eu vou estar com o meu perma pronto. Claro. Isso não existe, né? É bacana porque isso que você falou é fundamental, porque há também uma tendência, que é o outro lado, da gente olhar teorias e querer forçar a gente se encaixar para dar um rótulo a gente mesmo, sendo que a gente não percebe que é um processo, você falou muito bem. Não quer dizer que eu seja niilista, seja rato de laboratório, seja eu estou no momento assim, se eu entender dessa forma, talvez eu possa fazer deslocamentos, né? Então esse Exatamente. autoconhecimento que é fundamental com esses esquemas, né? Esses É, arquétipos, né? o que a gente tem que olhar, inclusive, não é só de 2010 a 2011 eu fui niilista, de 2012 a 2013 eu fui hedonista. Mas olha no seu dia a dia, tem situações que você se sente mais rato que esteira. Tem situações que você dá uma escapadinha no hedonismo, e isso é natural. Aliás, o hedonismo é a penúltima letra lá, né, do PERMA, que você tem que ter realizações, sim, e às vezes a realização é puro prazer, comer aquele chocolatão, assim, no meio da dieta, sabe? De repente a gente precisa, é necessário, né, a gente passar por um processo em que nós não temos, primeiro, a gente não tem que achar que nós estamos perdidos, né? Nós não temos que achar que nós somos aquém disso e nem além. Nem achar que eu sou super humano e que eu não preciso de nada disso, ou que eu já alcancei tudo isso. Tudo é processo, nada é estável, e inclusive não é estável para o lado oposto, né, Kleber? Ah, eu já alcancei, agora estou no nível, estou no nirvana aqui, né? Não é isso, né? Nós temos que entender que isso é processo. Gente, se vocês entenderem que felicidade é saúde emocional, eu já fecho aqui feliz. Porque nós não estamos falando de unicórnios, abraçar árvore. Nós estamos falando de saúde emocional. Se eu participei de uma mesa redonda bem instigadora esses dias, Kleber, aqui na Semana Jurídica. 700 alunos. 743 alunos. Não sei se estavam todos, né? A pergunta, o nome da mesa era A Felicidade Sobreviverá ao Século XXI? E a nossa resposta ali da mesa, né, nasceu com, o professor comentou isso e eu disse, olha, é isso, se nós, não é a felicidade que vai sobreviver ao século XXI que ela precisa, nós é que não vamos sobreviver se nós não buscarmos a saúde emocional, nós não vamos sobreviver ao século XXI, entende? Com tudo isso que nós estamos recebendo, tudo isso que nós estamos recebendo de positivo e negativo, porque nós não estamos sabendo lidar nem com o que é positivo. Nem com a tecnologia, que é muito positiva, o que nós estamos fazendo? Né? Redes sociais, o que nós estamos fazendo? Né? Basta assistir um pouquinho lá do dilema das redes sociais, né? Que trouxe um monte de pulga atrás da nossa orelha, né? Então, acho que a gente tem que olhar mesmo para nós enquanto processo de crescimento, né? Nada de arquétipo estável. Isso é muito importante, né? Temos várias perguntas aqui. Só queria lembrar, então, a galera, né, para fazer a nossa avaliação aqui da oficina, para aqueles que precisam lá da declaração das horas, né? Então, não esqueçam de fazer a avaliação, galera, beleza? Nós temos aqui algumas perguntas. Eu posso ir falando, e daí, de repente, você pode montar uma resposta que né, atinja a todos aqui. A Tatiane, né, falando o seguinte, esse arquétipo niilista também fica se martirizando, como se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse voltar e mudar X coisas, né? Ou seja, a mente fica no passado se martirizando. Ela perguntou se é isso mesmo, né? Parece que, pelo que você já respondeu aqui, né, no outro momento, parece que se encaixa perfeitamente. E que tem a ver com a pergunta da Laura, né? Que a Laura diz aqui, né? O niilista é um pessimista ou talvez um deprimido? Vamos ver, então tentar fazer as duas aqui. Tá, vamos pensar nas duas. A depressão, Laura, é algo um pouquinho mais... Muito difícil você dizer o niilista é um depressivo ou um deprimido, né? Eu posso falar do deprimido, mas não do depressivo.
O niilista, ele é pessimista. No momento do niilismo, ele é pessimista, né? Há pessoas que passam a vida no arquétipo. Eu vi alguém falando de hegemonia ali, de um arquétipo se tornar hegemônico, né? Há sim o perigo. E aí eu queria usar o niilista para ser o maior, não o maior dos perigos, mas todos eles são perigosos, né? O que a gente não pode é fazer com que ser niilista torne-se a nossa identidade. Qual que é a minha identidade? Sou uma pessoa extremamente pessimista, né? Eu acho que é a junção dos dois, inclusive, Laura, é um pessimista deprimido. É aquele que o Kleber comentou, acho que alguém tinha falado ali, eu não consigo ler todos porque são muitos comentários. É aquele que se prende ao passado, por exemplo, eu não passei num concurso por uma questão. Gente, você já pensou isso? Não passar porque errou 20 é ótimo. Não passar porque errou uma é muito ruim. No vestibular, etc, etc. Eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho e aí fica aquele ano inteiro. Eu deveria ter feito isso lá, eu deveria ter feito aquilo. Ou no casamento, né? Se casou, não deveria ter casado com aquela pessoa, se arrependeu depois, ou fez tal coisa, ou magoou alguém, ou fez alguma coisa que trouxe uma consequência grave, um acidente de trânsito, matou alguém, o acidente de trânsito, não você, o acidente, né? E aí você passa, tem muitas pessoas que passam a vida, o niilista, que é o pessimista deprimido, acho que pode ser uma palavra composta aí, Laura, se torna a identidade da pessoa. E aí sim, não quero entrar no mérito da depressão, porque é uma doença, é uma patologia, mas há indícios, né, há estudos que demonstram que o niilista, quando ele não consegue, né, a gente entraria aqui em Viktor Frankl, etc, etc, né, não consegue sair do sofrimento, que eu acho que vocês vão falar mais disso, né, Kleber, sobre resiliência aí, né, conseguir sobreviver a um sofrimento inevitável, quando a pessoa ela estaciona no niilismo como arquétipo hegemônico, ela pode sim desenvolver depressão, entre outras doenças psicossociais, né? Então gente, tudo nasce nessa caixinha aqui, tudo, todas as emoções, todos os pensamentos, tudo que nós temos nasce aqui. Então, antes da depressão ser uma patologia, ela pode sim, né, nascer em pensamentos pessimistas, deprimidos, niilistas, sem sentido para a vida. É legal. Assim, tentar finalizar, né? O Leonardo fez um comentário interessante, né? Ele diz assim, o niilismo faz parte do crescimento, né? Se questionar sobre tudo o que está fazendo, encontrar um propósito, caso ele esteja meio perdido, evoluir para os outros arquétipos, né? Ou seja, não quer dizer que você tenha que evitar ao extremo, né, do momento niilista, mas entender que nesse momento isso vai me fazer crescer. É justamente, me parece, né, Ângela, é isso que você bem coloca, né? Porque isso nos leva a esse autoconhecimento. Olha, eu estou no momento realmente que eu não consigo vislumbrar muitas situações futuras, né? Não me prendo demais ao passado e não estou muito aí com o presente. Mas saber que eu estou assim e reconhecer isso e saber que existe uma situação como essa é que é o grande ponto, né? O ponto do autoconhecimento, que eu acho que é isso que a ciência que você menciona da felicidade, ou seja, entender o conhecimento sobre a felicidade é, acima de tudo, esse autoconhecimento para gerar o que você muito bem falou, que é saúde emocional. Tem um filósofo, né, recente, que você certamente já ouviu falar dele, que é esse sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço, que é do ratinho lá do laboratório. Aliás, é um livro que eu comprei e está ali na minha ali lista, guardadinho. na minha fila. Ó, você vai ler numa tirada, assim, né? Porque diz que é muito, muito tranquilo de ler e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo, você vê assim, meu Deus, eu tô nessa. Meu Deus, eu tô caindo nisso. Como é que pode eu estar nessa? Então é bem interessante isso, né? Eu acho que a palavra-chave, gente, mesmo, é autoconhecimento. É autoconhecimento e é consciência. É lidar com essas situações de forma consciente.
O que acontece? Já me falaram da Sociedade do Cansaço, isso está um pouco ali no livro, eu não li, então não vou fazer conjecturas aqui, porque eu não li o livro ainda. Comprei só, acho que já fiz o primeiro passo. O que acontece é que a nossa sociedade como um todo está vivendo esses arquétipos, esses pontos, sem se dar conta. Entende? Então, assim, você ter consciência e autoconhecimento são os dois grandes, acho que são as duas grandes palavras para a saúde emocional. Autoconhecimento e consciência. Então, com os meus alunos, a gente faz muito exercício de autoconhecimento. Não só conhecer o que está ruim em mim, porque isso está cheio por aí. Nós vamos conhecer as nossas forças. No que eu sou bom? O que eu posso fazer para diminuir o meu tempo nihilista? O que eu posso fazer para sair do hedonismo, ou, melhor, para tornar o arquétipo hedonista algo saudável na minha vida? Nenhum deles é completamente saudável e nenhum deles é completamente doente em nós. Se você pensar que você não tem alunos que dizem lá não conseguem preencher o arquétipo hedonista. Não faz uma besteirinha, gente. E de vez em quando a gente precisa dar uma saída da casinha. Agora, viver no arquétipo hedonista, aí é patológico. Viver no arquétipo rato de esteira é patológico. Viver no arquétipo nihilista é patológico, entende? Eu queria usar, e o tempo de vocês está acabando e o meu também, que eu tenho aula daqui a pouco, queria usar aqui uma frase da filosofia budista, né? Que ele diz que a palavra-chave para tudo é equilíbrio, que nós temos que comer o que cabe na palma da minha mão. É o equilíbrio, né? Então, a palavra-chave é o equilíbrio. Eu vou pegar e vou ser só nihilista, vou ser só rasteira. Não, eu vou evitar. Não, eu tenho que entrar conscientemente e perceber o tempo que eu preciso sair. Porque senão eu posso entrar em processo patológico de doença mental, de doença psicossocial, de doença emocional, né? Física, inclusive. Sem dúvida. Olha, Angela, que pena, né? A gente já tem a questão da limitação. Muito pouco tempo, gente. Eu gosto tanto de ficar aqui. Podemos pensar continuidades, né? Aqui eu vejo, acho que o Leonardo falou, mais alguém. Legal, pessoa super participativa aí. Bem participativos. Nossa, muito legal. Bacanas. Então, Ângela, em nome da PUC, né, nossa casa, queria agradecer enormemente, tá? Nós do Eixo Humanístico aqui, né? Agradecer enormemente a sua participação nessa semana que a gente está promovendo esse conjunto de reflexões para os nossos estudantes, para que realmente a gente consiga juntos, né, a partir da partilha do conhecimento, a partir da partilha, né, também das experiências, a gente conseguir ter melhor compreensão sobre esses anticorpos da mente que nós estamos falando. Sim. Né? A ideia de propósito, a ideia de compreender a resiliência. E você hoje nos trouxe aqui muitas questões importantes. Obrigado mesmo. Os nossos estudantes interagiram e gostaram bastante, estão aqui agradecendo muito, né? E vamos manter contato para em outros momentos também a gente ter esse nosso diálogo, né? E manter aberto também para a gente dialogar com essa bela terra de Londrina. Gente, eu que agradeço assim, imensamente. Ficaria aqui, teve gente que falou que passou muito rápido para mim também. Nós temos o Mihaly Csikszentmihalyi tem uma teoria que chama teoria do flow. Depois, Kleber, a gente pode conversar sobre essa também, que eu tenho certeza que eu fico em flow, quer dizer, eu fico em fluxo aqui. Né? Eu vou até a hora que for. Não tem problema nenhum. O comentário da Tatiane, né? Fica mais, professora, cadê aquilo que és responsável pelo que cativas, me cativou. Que lindo! Pequeno Príncipe
Fantástico. E eu vou me Fantástico. lembrar sempre disso. Obrigada, Querida, gente. Eu você tem 7 agradeço, minutinhos grata. para fazer o teu descanso ali, já começar a atividade da aula, muitos também têm aula. Agradeço mais uma vez, né? E nós vamos contar com outras futuras participações. Muito obrigado mesmo e até uma próxima, tá? E eu queria Vamos agradecer conversar. muitos nossos estudantes, né? Professores estão aqui conosco, né? Então, bem bacana mesmo essa interação, tá? Então, Gente, tinha mais de 100 agora há pouco. Muito sim, chegou a legal. 108 ali o povo. Agora a Muito galera, bom. né, vai para a sala de aula. Para a Isso, sala de aula, abrir exatamente. câmera para os professores, hein, galera? Nada de ficar escondendo aí a imagem, deixar os professores solitários, né, Ângela? Isso Vamos, mesmo, gente, faz uma falta que vocês não têm ideia. querida, agora sim, brigadão, viu? Tudo de Beijo, bom e até uma gente. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, tchau. Até mais.